Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. O Kou colocou sua vida em risco para salvar a Kyoko, e nisso, talvez, ele tenha conseguido o que tanto queria. O ódio ilusório da detetive, que durou 10 anos, desapareceu, já que seu plano de vingança autodestrutivo falhou. Agora, ela terá que encarar algo muito pior e mais terrível do que qualquer vampiro. Na sala do clube de literatura, o Kou processa o fato de que levou um tiro, e a Kyoko não acredita que atirou nele. O Kou cai em cima da mesa, aparentemente sem vida, o que assusta a Kyoko. Em seguida, a porta da sala se abre. É a Nasna. Ela vê toda aquela cena e fica chocada. O sangue do Kou forma uma poça na mesa. Já a Kyoko pergunta o que fazer, pois desse jeito o Kou vai morrer. A cena corta para o Kou acordando, deitado em uma cama em um quarto de hospital. Confuso, ele se senta na cama. Nesse momento, alguém entra no quarto. É a Kabura. Ao notar que o Kou está acordado, ela pergunta se ele está bem. Ele responde que acha que sim, e a Kabura manda ele tirar as roupas. O Kou fica surpreso, mas a Kabura manda ele andar logo e arranca as roupas dele. Ela está acostumada a tirar as roupas dos outros, né? Afinal, ela é uma enfermeira. Agora, sem camisa, o Kou pode ver a sua real situação. Seu abdômen está enfaixado. Ele se pergunta o que aconteceu. A Kabura dá uma rápida olhada e diz que ele parece bem, e que isso é bom, e se vira para ir embora. Kou, ainda confuso, grita para ela esperar. Ele quer saber o que houve. Se voltando para ele, a Kabura fala que ele deve perguntar à pessoa diretamente envolvida, pois ela está ali apenas como funcionária do hospital, e que por hoje o Kou deve só voltar a dormir. Nisso ela se vai. Ainda confuso, o Kou coloca a camisa e se pergunta a quem a Kabura se referia. Ele volta a se deitar e relembra o que aconteceu. O Kou se pergunta se levou um tiro, mas como não está doendo, ele pensa que deve ter imaginado. De repente o sono bate. O Kou não consegue se lembrar direito do que ocorreu e nem pensar de forma clara, pois ele está muito cansado. Nisso ele cai no sono. Algum tempo depois, o Kou acorda. Ao seu lado, uma visitante inesperada. A Kyoko lhe dá bom dia. Os dois se encaram por um instante. E o Kou também dá bom dia para a Kyoko. É claramente noite lá fora, né? O Kou se pergunta em pensamento o que a detetive está fazendo ali. Ainda mais nesse hospital, que é território dos vampiros. E também que horas são. A Kyoko quebra o silêncio, pedindo sinceras desculpas enquanto se curva. E fala que está muito feliz pelo Kou estar vivo. E pergunta se o ferimento está doendo. O Kou fica surpreso e percebe que realmente levou um tiro. A detetive levanta a cabeça. Agora é ela que está surpresa com o fato do Kou não se lembrar. Então ela confirma que sim, ele tomou um tiro e explica que ela atirou nele. De volta ao momento em que tudo ocorreu, um pouco antes da Nasna chegar, ao perceber o que tinha feito, a Kyoko entra em pânico. O Kou cai inconsciente, o que deixa a Kyoko ainda mais assustada. Foi nesse momento que a Nasna chegou e se deparou com toda aquela cena. A Kyoko com cara de desespero, o Kou caído, a arma na mesa e o sangue do Kou escorrendo. A Nasna então avança contra a Kyoko, a jogando contra a parede e perguntando o que ela fez e por que atirou no Kou. A Kyoko fala que foi um acidente. A Nasna não acredita, mas a Kyoko explica que ela ia se finalizar e o Kou a impediu. Ela reforça que foi um acidente, ela não queria baleá-lo. Pela expressão da Kyoko, a Nasna percebe que não é mentira. Mas isso não melhora muito a situação. Na verdade, é até pior assim, pelo menos para Kyoko. A Kyoko chora, pede desculpas e que a Nasna a perdoe. Porém, isso não importa agora. A Nasna está desolada, mas diz que vai levar o Kou para o hospital. A Kabura certamente saberá o que fazer. A Kyoko concorda e fala que vai com eles. Porém, algo estranho acontece. O Kou se levanta. Isso certamente surpreende as duas, afinal, ele estava praticamente na outra vida. Que é isso? Vai queimado! Vai queimado! Sangue de Jesus! Sangue de Jesus tá tudo aí! Vai dar agora! A cena é tão chocante que tanto a Kyoko quanto a Nasna ficam sem ação e só observam, enquanto o corpo do Kou cambaleia na direção delas. A Kyoko logo percebe uma semelhança entre o que está vendo com o Kou e o que houve com seu pai 10 anos atrás. E isso deixa ela ainda mais surpresa e assustada.
O Cole tenta dizer algo. Ele diz que está feliz pela detetive estar viva. Então, ele fica sem forças e cai de joelhos sobre a mesa. A Nasno o agarra antes que ele penda para frente e caia no chão. E foi isso. De volta ao presente, o Cole digere o que acabou de ouvir. E fala que quis dizer que ficou feliz no sentido de que rolou muita coisa, mas todo mundo saiu vivo. A Kyoko fala que é um jeito de colocar a situação. Toda aterrissagem da qual você consegue sair andando é uma boa aterrissagem. Todo mundo saiu vivo, então tá ótimo. Bola pra frente e segue o baile. Segue um silêncio entre os dois, até que o Cole pergunta se ele virou um vampiro. A Kyoko tira uma arma do bolso e pergunta se ele quer descobrir. O Cole leva um susto, mas era só zoeira. A arma na verdade era um isqueiro. A Kyoko guarda o isqueiro e fala que mediu o pulso do Cole. Ele ainda é um humano, afinal, vampiros não têm pulso. O Cole reflete que fato é que ele levou um tiro e ele sente algo estranho a respeito da sua ferida. A Cabra também parece que meio que suspeita, deu para notar pelo jeito que ela olhou para ele. A Kyoko fala que imagina que o Cole esteja frustrado com as coisas que eles não conseguem explicar. No entanto, por hora, isso não importa. A Kyoko fala que só sobreviveu por causa do Cole. A Kyoko explica que passou toda a sua vida focada em eliminar vampiros. Tudo para encontrar aquela vampira que destruiu sua vida. Ela passou a odiar todos os vampiros. A Kyoko seguiu se agarrando a esse sentimento até não poder mais. E finalmente hoje, de repente, tudo sumiu. O Cole pergunta se é por isso que ela queria partir. A Kyoko ri e confessa que tem medo de morrer. Ela até queria, mas toda vez que se sentia assim, ela se lembrava da sua raiva. E esse sentimento virou sua razão de viver. No entanto, ela sempre soube que essa raiva era falsa, uma mentira. A Kyoko admite que passou os últimos 10 anos da sua vida extravasando a raiva de ter seu pai tirado dela. Mas agora ela está cansada, e tudo que sobrou foi uma casca vazia, sem nada a oferecer. Apenas uma velha sem graça. Se voltando para o Cole, a Kyoko faz um alerta. Ela diz que cometeu muitos erros em sua vida. Ela não conseguiu nada do que queria, nem uma coisa sequer. Então, a Kyoko implora para que o Cole não acabe como é. Diante disso, o Cole reflete que agora, olhando para trás, realmente a Kyoko sempre se preocupou com ele. Desde o seu primeiro contato, ela tentou afastá-lo do mundo dos vampiros e depois dissuadi-lo da ideia de virar um. O Cole então diz que uma mulher só é considerada velha a partir dos 40 anos. Quebrando completamente o clima, o Cole continua. Ele diz que faz 10 anos desde o terceiro ano do ensino médio da Kyoko. Então, ela deve ter por volta dos 27, 28 anos. A Kyoko fala que tem 28. Nisso, o Cole se lembra que o aniversário da Kyoko é no Dia das Bruxas, que é hoje. Ou ontem, já deve ter passado da meia-noite nessa altura. Então o Cole dá feliz aniversário para Kyoko. A mesma ri e fala que faz 10 anos que não houve um feliz aniversário. Mais tarde naquela mesma noite, no telhado do hospital, uma pessoa muito castigada pelas adversidades da vida, ao ponto de quebrar completamente por dentro, se encontra com uma vampira. É um quadro bem familiar. A Nana cumprimenta a Kyoko, e a mesma diz oi, e fala que o Cole acordou. A Nasuna pergunta sobre o que eles falaram. Enquanto fuma um cigarro, a Kyoko responde que foi lá para se desculpar, porém, o Cole acabou consolando ela. A Nasuna ri. A Kyoko diz que queria ter se apaixonado pela Nasuna. A Nasuna fala que é uma pena, já que ela é uma garota horrível. Mas Jiro Kyoko concorda. Bom, galera, é isso. Realmente um quadro parecido, mas com um final diferente. Agora, a Kyoko terá que lidar com o vazio que ficou. E isso será muito pior e mais difícil que enfrentar qualquer vampiro ou monstro. Recomeçar será difícil e doloroso, mas não impossível. Será que o Cole conseguiu o que queria? Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.